pra vocês do dia em que eu e a minha amiga Lerdinha inventamos de virar babá e deu tudo errado. As férias do meio do ano tinham chegado. Aí tô eu lá dormindo o dia inteiro, que era a única coisa que eu sabia fazer, até que eu recebo uma mensagem da Lívia, uma das minhas melhores amigas na escola. Ela era incrível, gente, só era muito lerda. Basicamente, ela estava me chamando pra ser babá junto com ela, de uma menininha que morava do lado da casa dela, porque os pais trabalhavam na parte da tarde e a creche da garotinha tinha entrado de férias junto com todo mundo. Então, durante os 10 dias, a gente teria que cuidar dessa menina, desde de manhã até de tarde. E a Lívia só me chamou porque eu tenho irmãs mais novas, então eu manjava meio de conhecimento sobre crianças. E a gente ia dividir o valor que a gente ganhasse sendo babá. Aí eu não tinha nada pra fazer, super topei a ideia. Os pais da criança também toparam e chegou o primeiro dia de trabalho. A Lívia tinha comentado comigo que a criança era um pouco difícil, porque ela fazia pirraça, gritava, era bagunceira. Até então, nada que nenhuma outra criança nunca tenha feito. Quando eu e a Lívia pisamos os pés na casa dessa garotinha e o pai dela saiu pra trabalhar, a gente se ligou onde a gente tava metido. Eu juro, aquele projeto de anão jogava as coisas do nada. Tava lá brincando com os brinquedos, de repente jogava pro alto. Tava passando assim, vinha um copo na beirada da mesa e empurrava! Tipo, tá sentado no sofá, minha perna tava esticada, ela foi e deu uma bicuda. O olhar daquela criança era meio maligno, sabe? E ela queria brincar o tempo todo de correr pela casa. Aí de tanto que ela encheu o nosso saco, eu e a Lívia falamos, então a gente vai brincar de pique-esconde. Brincamos umas partidas. Quando chegou a minha vez e da Lívia de procurar a menininha, a gente deixou ela lá escondida. Aí sentou eu e Lívia no sofá e ela falou assim, põe uma música. Eu olhei assim pra ela e falei, botar uma música aqui? A gente tá trabalhando, a menina tá lá escondida. Adorei! Peguei meu celular e fui logo pro YouTube, sabe por quê? Porque no YouTube pode tocar música sem anúncio, tem reprodução de fundo e é de graça no Google Play. Link tá na bio. Aí tá eu, né, e Lívia assim, ó, só no tererê. Perdemos foi tempo escolhendo nossas músicas, ouvindo as que a gente mais gostava. Daqui a pouco meu relógio desperta. Era o horário mais ou menos em que a mãe da criança ia chegar. Eu e a Lívia começamos a arrumar as coisas, só que tava tudo muito quieto. E começamos a procurar a mini querida, né, que a gente tava tomando conta. Até dentro da geladeira a Lívia procurou. Depois de procurar em todos os cômodos, a gente já começou a ficar preocupado. Mas as portas e as janelas estavam trancadas. Aquela duendezinha tinha que estar lá dentro da casa. Foi o quê? Questão de 2 minutos pra Lívia surtar. Ela parou aqui assim na parede, ó, começou a descer devagarzinho. Começou a chorar, não tava mais conseguindo falar. Tava dizendo que ia ser presa. E eu parado tentando imaginar onde que aquela criança tinha se metido. Daqui a pouco a gente escuta um barulho de chave. Era a mãe dela chegando. Ela já chegou chamando a filhinha dela. Nenhum sinal de vida da garota. Ela foi até a sala e viu eu assim no sofá, ó. Olhou um pouquinho mais pro lado e viu a Lívia. Oi, tia. Aí ela indignada olhando pra gente, chamando o cachorro dela, né? Aí o Bidu saiu da casinha e foi em direção à mulher. No fundo da casinha do cachorro, eu vejo os cabelos loirinhos daquela criança. Aí eu tinha percebido que esse tempo todo ela tava atrás do cachorro dentro da casinha dele. Provavelmente ela tinha ido se esconder lá, a gente demorou dançando, cantando, ela dormiu. Só que antes que eu pudesse fazer o som, se explicar pra moça que a filha dela tava ali, tava tudo bem, a Lívia bocuda, toda descabelada, com a meleca escorrendo aqui, ó, entrando na boca, levantou já pedindo desculpa pra mulher, dizendo que ela nunca teve intenção, que ela se distraiu e que era melhor chamar a polícia. Enquanto ela tava dizendo isso tudo, eu tava tipo assim, ó, pra ela. Ela tá ali. Eu levantei e já fiz assim, ó. Pô, tia, pode falar, minha amiga é muito engraçada, né? Não aconteceu nada, não. Era só uma brincadeira que a gente tinha combinado. Ali, a menininha tá ali, ó. A gente tava brincando de pique-esconde, ela se escondeu ali, tá tudo bem. Aí a mulher ficou meio assim pra mim, ó. Aí eu fui, né, lentamente na direção da casinha do cachorro, pra acordar a filha da querida, né, com calma. Bati, foi logo uma palma. A menina já levantou assim, descabelhada, e falou assim, você me achou! Graças a Deus, eu tinha achado ela mesmo. Resumão de tudo. Tivemos uma leve conversinha, né, com a mãe da criança, recebemos o nosso pagamento e fomos embora. De certa forma, a gente deu glória a Deus, porque aquela menina era terrível. Mas essa história aqui que eu acabei de contar não chegou nem perto da pior coisa que aquela criança fez com a gente. Vou focar aqui pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos pra uma festa e o Uber deixou a gente no meio da favela. A Raíssa Pimentel, a maior estrela que já tinha passado na minha escola, depois de uma baita confusão que eu já contei nos vídeos anteriores, gostou da gente e nos convidou pra festa de aniversário dela. Nós aceitamos o convite e finalmente chegou o dia da festa. Como começava a noite, nós decidimos rachar o Uber até a festa. Porque o Gabriel, o irmão da Raíssa Pimentel, já tinha enviado a localização. Então era só jogar no aplicativo que a gente desceria na porta da festa, sem erro. Só que nesse Uber sairia eu, a Giovana Furacão, a maior barraqueira que eu já conheci, e a Lívia, que era uma menina meio lerdinha. O resto do nosso grupo de amigos já tinha arrumado um jeito de ir até a festa. E nós três que iríamos no carro nos encontramos no centro da cidade, pra de lá chamar o carro que iria levar a gente até a festa. Aí nós três nos encontramos e estávamos nós três muito bem arrumados, estávamos lindos, botamos a nossa melhor roupa pra esse evento. Giovana Furacão de vestido, de salto, tava linda. Lívia também, tá? Tava de vestido, de salto alto, só que a querida não sabia andar. A cada 3 passos que ela dava, 5 ela tropeçava e quase caía. Finalmente, o nosso Uber tinha chegado. Gente, o carro todo capenga. Andava, fazia uma barulheira, parecia que ele ou ia desmontar ou virar um Transformers. O carro tinha um cheirinho podre. E eu nem vou falar do motorista, que é pra não expor ninguém. Gente, o nome dele era Rogério, ele dirigia super mal, uma hora acelerava, outra hora diminuía. Quebra-mola, ele achava que tava no Velozes e Furiosos, era o Toretto. O motorista tentou ligar o rádio pra tocar uma musiquinha e mudar um pouco da situação, porque tava crítica. Nem a música tava fazendo som direito, a gente só ouviu isso aqui, ó.
Aí a Giovana já falou assim: Rogerinho, com licença, boa noite. Aqui, será que o senhor querido não pode desligar o rádio e o meu amigo põe a música no celular dele, não? Aí foi, botei a música no meu celular e começou o pancadão, né? Pelo GPS do Rogerinho, o nosso motorista, deu pra ver que a gente já tinha chegado no bairro onde seria a festa. Só que tinha alguma coisa de estranho. Eu percebi que a gente tava entrando na favela, em uma das maiores aqui da minha cidade. Aí, né, já comecei a ficar com medo. E o carro foi seguindo, foi seguindo. Daqui a pouco entra um cara na frente do carro. E ele tava segurando um negócio grandão que atira. Vocês estão entendendo, né? Aí esse cara mandou a gente abaixar os vidros, encostou na janela do carona aqui do meu lado. Começou a dar esporro no Rogerinho, falando que ele não podia entrar na comunidade com o farol aceso daquele jeito, que ele tava andando muito rápido. O cara tava aqui do lado do Rogerinho aqui, eu no meio assim, ó. Aí esse cara começou a perguntar quem que a gente era, aonde a gente tava indo, o que a gente tava fazendo naquela hora lá. Eu só conseguia fazer o que minha mãe sempre me ensinou. Sorria e acene. Eu não tava conseguindo falar nada. A Lívia, tu não ouvia a voz dela. Até que a Giovana Furacão falou assim: Ô Xará, a gente tá indo numa festa que vai rolar aí dentro. Sabe informar onde que é, mais ou menos? Aí o cara respondeu assim: Ah, peguei a visão. Tô ligado nessa festa aí, pô. Mas e aí, de onde vocês são? Aí a Giovana explicou pro querido que nós éramos convidados da Raíssa Pimentel e que éramos de outros cantos da cidade. Mas que ela já conhecia a área porque o pai dela morava nessa comunidade. Eu não sabia se ela tava mentindo, se ela tava falando a verdade. Só continuei com o meu papel. Aí o querido perguntou quem era o pai dela, ela explicou que era o Tião. O cara virou pra trás, virou pras casas que tava ali em cima, nos becos, e falou assim: Pode deixar passar, eles estão comigo, tá paz? Aí ele virou pra gente de novo, botou a cara dentro do carro, explicou pro Rogerinho, motorista, que a gente já tava próximo, era só andar mais um pouquinho. E falou assim pra Giovana: Aí, satisfação de conhecer, pô. Teu pai é uma responsa. E tu é uma gatinha, pô, qual é o teu Insta? Aí a Giovana, bem delicada, respondeu assim: Não tem Instagram não, tá, menino? Aí o cara ficou sem graça, né, e falou que a gente podia seguir. O Rogerinho, motorista, não tinha deixado o carro morrer. Ele tava conseguindo ligar de jeito nenhum, falou que ia precisar de gente pra empurrar. Aí a Giovana já mandou eu e Lívia sair do carro, falou pro motorista que ela já tinha pagado a corrida pelo aplicativo, que ele não precisava mais levar a gente pra lugar nenhum, e falou que só não ia botar 0 estrelas no aplicativo porque não tinha como. E no final ainda desejou boa sorte pro Rogerinho achar alguém pra empurrar o carro, porque ela tava de salto, ela não moveu um dedo. Aí saímos nós e fomos andando em direção à festa, né? Já tava perto. Aí tô eu e Giovana fora do carro. Cadê a Lívia? Ela tava baixada desde que a gente entrou na favela, atrás do banco do carro. Mão aqui, ó, em cima da nuca, fazendo a oração do Pai Nosso. Aí a gente riu da cara da Lívia, depois a gente acalmou ela e fomos nós, né? Andando em direção à festa. Aí a Giovana explicou pra gente que não tinha pai chamado Tião, que Tião era um colega do tio dela, que ela sabia que morava lá. Ela mentiu na cara do moço, livrou a gente e ainda pagou o Uber sozinha. Muito perfeita, cara. Nós finalmente chegamos no galpão da festa. Dava pra saber de longe que era lá por causa da música, tava muito alta. Fomos em direção à porta, o segurança barrou a gente, falando que nós éramos adolescentes, que a gente não ia entrar, perguntou quem tinha convidado a gente. Aí do nada, do segundo andar do galpão, porque ele era muito alto, a gente ouviu alguém assoviando assim, ó. No que a gente olhou pra cima, era a Raíssa Pimentel original, a lenda da escola. E ela falou que era pra gente subir pelo outro lado pela escada, porque nós éramos parte do camarote dela. A segurança ouviu o que ela falou, deu pulseira pra gente. Vamos nós, começamos a subir pela lateral da escada. A Lívia foi primeiro, quase derrubou todo mundo quando a gente já tava lá em cima, porque ela tropeçou no salto. Sim, mas ninguém morreu, graças a Deus. Quando a gente entrou finalmente na festa e estava vendo por cima de tudo, a gente entendeu o nível da festa. Uma muvuca, um monte de brinquedo, tipo parque de exposição, várias barraquinhas de comida e muita, muita gente. Aquilo ali tava uma maravilha. Só que o povo, no geral daquela festa, não sabia é que eu e o meu grupinho de amigos nos tornaríamos a atração principal. Oi, fofoca da festa mais louca que eu já fui em toda a minha vida. No meu grupinho de amigos tinha o Gabriel, que era o bobão da turma. E ele tinha uma irmã chamada Raíssa Pimentel, a maioral, uma lenda, a pessoa mais incrível que já pisou naquela escola. E ela convidou a gente, eu e os meus amigos, pra irmos na festa de aniversário dela. Quando a gente chegou lá, todo mundo se encontrou, nós percebemos que o negócio era de verdade. Era muita gente, muita barraca de comida, muito brinquedo. Brinquedo tipo parque de exposição mesmo. E por incrível que pareça, esse galpão onde rolou a festa ficava localizado numa favela. Mas tudo lá tava impecável. E foi aí que a loucura começou. O primeiro acontecimento surpreendente foi quando a gente desceu do camarote pra pista, e era basicamente onde estava tudo e todo mundo da festa. E o povo começou todo mundo a olhar pra gente. Porque a pulseira de camarote que a gente tinha era de cor diferente. Porque a gente era convidado especial da aniversariante. E ela era braba e respeitada lá na favela dela também. Então a gente já chegou dando close, chamando atenção. A gente passava assim pelo povo, o pessoal fazia assim, ó. Opa, boa noite. A Lívia, meio lerdinha do grupo, não tinha reparado que o pessoal tava assim por causa da pulseira. E começou a ficar paranoica pensando que era alguma coisa na roupa dela. As pessoas passavam, cumprimentavam ela, os garçons iam chegando perto dela pra oferecer as coisas. Ela ficava assim, ó. Aí a gente começou a ir em todos os brinquedos. Comemos, bebemos muito refrigerante, gente. Aí, de todos os brinquedos, tava faltando pula-pula. Na entrada do brinquedo, sempre tem aquela pessoa que fica controlando quanto de tempo que você pode ficar lá dentro. Só que ele era um menino que tinha mais ou menos uns 16 anos. Uma carinha de ex-presidiário. Ele tinha um sotaque carioca de favela mesmo. Giovana Furacão, Júlia, que a gente chamava de Raíssa Pimentel, e o Thales ficaram malucos com ele. Mas aí a vida seguiu, entramos na sequência de pula-pula. Que eram vários juntos, assim. Não sei se vocês sabem como é que é. A gente tava lá brincando pra que não sei o quê. Daqui a pouco a Giovana, que era o dobro do meu tamanho, entrou na minha frente e fiz assim, ó, brincando com ela, né, pulando. Fez, oi, veio pra cá e já voltou assim, ó, oi. Aí eu fui e voltei, né, bum. Era quase toda a força que eu tinha. Ela nem se moveu direito. Aí ela falou assim, agora é minha vez. Na hora que ela chegou perto de mim, ela fez assim, ó, bum. Foi tão forte que a minha alma ficou e o meu corpo foi. Aí eu capotei, rolei e ainda esbarrei num cara e derrubei ele sem querer. Aí esse cara começou a xingar, falar alto, brigar comigo. Eu abaixei a cabeça, falei que foi sem querer, pedi desculpa e fui embora. Quando a gente saiu do pula-pula, tava todo mundo botando seus tênis, suas sandálias, seus saltos. Esse cara me parou junto com a namorada dele e ele falou assim pra mim, ó, eu não te conheço, não gostei
gostei da tua atitude, pegou a visão? A tua sorte é que tu me pegou num dia bom. Aí eu já tinha pedido desculpa, já tinha rolado o negócio há 5 minutos atrás. Eu olhei pra cara dele e falei assim... Beleza. Aí que ele ficou bolado mesmo porque ele pensou que era deboche. E era mesmo. Quando ele começou a gritar comigo de novo, o Thales, de cropped, unha gigante, a cara toda maquiada, chegou assim, ó, do meu lado e falou assim pro cara: Ô, querido, como é que é? Meu amigo te esbarrou, esse tipo de coisa acontece e ele já pediu desculpa, não já? No que o cara ia gritar mais alto com o Thales, a namorada dele apareceu e falou assim: Ô, Purpurina, quem foi que te chamou na conversa? Na hora, a Giovana terminou de botar o salto dela e chegou assim, ó, entre eu e o Thales. E falou assim: E quem é que chamou a senhora? Aí eu fiquei tentando acalmar o povo. Enquanto eles estavam discutindo, batendo boca, a Júlia, que a gente apelidava de Raíssa Pimentel, a menina sinistra, tava assim, ó, na frente do meu grupo de amigos. Boladona já. A Lívia tava esse tempo todo tentando botar a sandália dela, que ela não tinha conseguido. E o Gabriel tinha visto que ia dar merda. E foi lá em cima do camarote chamar a irmã dele, que era a Raíssa Pimentel, dona da festa. Aí o cara que eu tinha derrubado dentro do pula-pula, virou pra trás e chamou um tal de Tizil. Aí chegou esse Tizil, gigante, com mais 3 caras. Todos eles com uma cara de marginal. E esse cara que eu tinha derrubado tava tão exaltado que ele começou a botar a mão na cintura. Quando eu vi, eu imaginei que ele podia tirar qualquer coisa dali. E eu não tava pronto pra virar uma estrelinha, né? Aí um desses caras que tava com o Tizil começou a crescer pra cima do Thales. O menino que tava controlando o negócio do pula-pula saiu de lá e começou a comprar a nossa briga. Discutindo com os caras também, falando que ele era do morro, que tem que respeitar morador e quem é de fora. Começou a botar moral. E os caras foram ficando cada vez mais bolados. Aí a mulher do cara que eu derrubei falou assim: Se fosse lá fora, eu já tinha pulado em cima. Aí a Giovana Furacão gritou e falou assim, ó: A marra que eu tenho lá fora, eu tenho aqui dentro também. Se tu é braba, pula agora pra cima de mim. Na hora que elas duas iam se agarrar, a gente ouviu um apito. A música parou, todo mundo começou a prestar atenção ali. E era a Raíssa Pimentel, a dona da festa, com mais 6 seguranças atrás e o Gabriel, que era irmão dela. E ela chegou assim mesmo, ó. Quando ela parou do nosso lado, o cara que tava discutindo com a gente, a mulher dele, o Tizil e os capangas, abaixaram a cabeça, eles evitavam olhar pra Raíssa. Aí ela falou que o irmão dela já tinha explicado tudo, pediu desculpa pra mim e pros meus amigos, deu um sermão no pessoal que tava brigando com a gente e complementou dizendo assim: Vocês aí não representam 1% da favela que o meu pai ajudou a chefiar. Desonraram os meus convidados. E pra vocês, a festa acaba aqui. Pode levar, segurança. Os caras, antes de serem levados pelos seguranças, pediram desculpa pra gente. Aí a Raíssa liberou a música de voltar a tocar. Conversou com a gente brincou um pouco. Voltamos a curtir os brinquedos, comemos mais um pouquinho. E deu a hora da gente pedir Uber pra ir pra casa. Enquanto a gente tava se despedindo da galera, o Thales falou que ia atender uma ligação da mãe dele lá do lado de fora e esperar a gente lá. A Lívia tava com a sandália toda errada, nem viu a briga direito, tava andando mancando porque os dedos do pé dela tava tudo pra fora. Porque era assalto, então o pé escorregava assim, tava uma coisa horrível. Por fim, a gente saiu do galpão pra esperar os carros chegarem pra gente ir pra casa. Aí a Giovana já chegou lá falando assim, ó: Ai, menina, nem deu tempo de se despedir daquele menino gatinho do pula-pula. Aí de uma rua que tinha ali do lado, atrás do muro sai esse menino do pula-pula, cumprimenta na mão de todo mundo e fala que foi um prazer conhecer a gente. Daqui a pouquinho desse mesmo muro, sai, sabe quem? O Thales! Ajeitando um pouco, né, do batom dele que tava borrado, fingindo que nada aconteceu com um sorrisinho de canto. Aí esse menino morador da favela limpou também um pouco de batom que tinha nele, virou pro Thales e falou assim: Aí, qual foi? Depois eu te ligo pra gente desenrolar essa meta. Paz. E não acaba por aí não, tá? Os carros chegaram, o Gabriel que tinha um crush na Lívia e a Lívia que tinha um crush no Gabriel foram se abraçar pra se despedir. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim: Agora ou nunca, Gabriel. Ele foi, lascou um beijão na Lívia. Aí a gente começou a pular, cantar, comemorar. Definitivamente uma das melhores festas da minha vida. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que o pastor quase arrumou uma confusão com a minha amiga dentro da igreja. Eu tenho uma amiga que a gente só se chama de Bocó, que é um apelido carinhoso que a gente usa pra chamar um ao outro. E essa minha amiga, ela é o próprio Apocalipse. Ela é meio doidinha da cabeça, ri de tudo, mas ela tem uma parada especial. Sempre que eu estou com ela, acontece alguma coisa épica. Um acidente de carro na nossa frente, um colega nosso que tá com a gente é assaltado, alguém tropeça, do nada começa uma briga. Parece que ela atrai esse tipo de coisa. Aí um dia, na igreja em que eu ia, o pastor anunciou que teria um culto de jovens e a gente deveria levar um amigo. Pensei bem em todas as minhas amizades e decidi chamar a Bocó. Ela não tinha religião, mas ia de vez em quando na igreja com a mãe dela, então eu achei que tava tudo bem. E ela aceitou super de boa e falou que ia no culto comigo. Aí chegou, né, no dia do culto, ela do meu lado, eu evitando olhar pra cara dela. E ela evitando olhar pra minha cara. Porque a gente não precisava de motivo pra começar a rir. Porque a gente tem uma conexão meio estranha, a gente é estranho. Aí começou o louvor, né, que fica cantando as músicas evangélicas e tudo mais. Ela não sabia cantar, não sabia a letra de nenhuma música. A música tava lenta, ela tava batendo palma assim, ó. Ela ficava com medo do pessoal pensar que ela tava deslocada, ou que ela tava meio estranha, e tentava se enturmar. Aí se uma pessoa lá do outro lado gritasse um aleluia, ela baixinho que falava glórias, glórias. E o culto fluiu normalmente, até que o pastor chamou todos os jovens um por um pra orar por todos eles. O culto já tava acabando, tudo certo, e levei ela lá na frente. Aí ficou todo mundo assim, ó, um do lado do outro, e ela aqui. Aí o pastor começou a orar pelo pessoal que tava do outro lado. E aí em alguns momentos desse processo de oração, ele botava a mão na cabeça das pessoas e algumas delas estavam caindo. Coisas super normais dentro da igreja evangélica, tá? Só que a Bocó não tava acostumada com isso. A cada um que caía antes de chegar na vez dela, ela ficava inquieta, ficava ajeitando o cabelo, ficava se remexendo. Quando o pastor tava quase chegando nela, ela virou pra mim assim, ó: Bocó, eu tô com medo, eu não quero cair não. Ai, o que vai acontecer comigo? Dependendo do jeito que eu cair aqui, ó, cocuda e testuda do jeito que eu sou, se bobear eu quebro um piso e ainda sair no prejuízo, hein?
totalmente desesperada. Aí eu expliquei pra ela que ela não ia cair, que tava tudo certo. Que ele só ia orar, botar a mão na testa dela e ia passar pra próxima pessoa. E falei pra ela agir naturalmente, ficar em pé tranquila. Na hora que o pastor chegou na frente dela, que era o momento, né, dela tá aqui, ó, plena. Ela tava assim, ó. Oi. Aí o pastor foi, começou a orar por ela e ela foi se acalmando. Quando a oração acabou, o pastor falou: e que se tiver alguma coisa ruim, sai agora. E deu uma leve empurrada na cabeça dela. Ela tava até assim com a testa inclinada pra ela não cair de tanto medo que ela tinha. Só que o pastor cismou com a cara dela. E quando ela não caiu pra trás, ele falou que tava sentindo alguma coisa na bocó e pediu pro pessoal da oração fazer um círculo em volta dela. Quando ela ouviu isso, ela ficou exatamente assim, ó. Quê? Não, moço, tá tudo bem, não tem nada ruim aqui, não. Amigo, Bocó, me ajuda aqui, não tem nada não, eu juro, eu tô bem. Pra que esse círculo, gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo. E o pastor insistiu em continuar com aquilo. Aí eu cheguei pra ele e falei que ela era inexperiente, que ela não tava acostumada a ir na igreja, que ela tava com medo e que tava tudo bem. Ele simplesmente virou pra mim e fez assim, ó. Na hora que a Bocó viu isso, ela falou assim: olha, moço, tudo bem, eu sei que você tem um cargo importante na igreja, né, igual o Moisés, mas eu te juro que eu tô igual a Pablo Vittar, linda, livre, leve e solta. E pelo que eu tô vendo aqui, daqui a pouco minha mãe vai chegar pra me buscar, então eu já vou lá pra frente pra esperar ela. Nem de relógio ela tava. Aí a galera que tava em volta ficou tentando convencer ela a ficar ali. E eu e ela tentando convencer eles que ela não queria. Só que teve uma hora que o medo dela se transformou em alguma coisa que eu não sei o que era. Que aí ela cansou de falar e ela fez isso aqui, ó. Não, agora é sério. Eu preciso ir embora e eu vou embora. Aí começou a chamar a atenção. E o meu pai, que é pastor, fez contato visual comigo e na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Aí ele veio e conversou com o pessoal e eles deixaram ela embora. Aí a mãe dela foi buscar ela e deu tudo certo. Só que eu fiquei numa situação difícil. Pensei que ela ia pegar trauma de igreja. E realmente ela pegou trauma. Mas o problema de verdade foi na semana seguinte, que a minha mãe chamou a mãe da Bocó pra ir no culto da família. E a mãe dela obrigou a Bocó a ir. E nesse culto tinha a irmã da revelação. E adivinha só de quem que ela quis revelar as coisas? Exatamente da Bocó! Oi, dia em que a irmã da igreja queria revelar todos os podres da minha amiga. A Bocó, que é uma amiga próxima minha, que a gente só se chama assim, de Bocó, tinha ficado com trauma de igreja. Porque da última vez que ela tinha ido comigo, o pastor cismou com a cara dela e blá blá blá. Inclusive eu contei no último vídeo. No dia seguinte que a Bocó falou que nunca mais ia voltar pra igreja, a minha doce e querida mãe convidou a mãe da Bocó pra ir no próximo culto. Que eles iam falar sobre família e essas coisas. Aí a mãe da Bocó falou que a Bocó tinha que ir, nem que se fosse amarrada. E aí na semana seguinte, estávamos nós lá na igreja de novo. Só tinha lugar no meio da igreja. Aí sentou, né? Minha mãe aqui, eu aqui, Bocó aqui, mãe de Bocó aqui. Era um culto sobre a família, o que poderia dar errado? Tudo! Porque a Bocó sempre atraía alguma coisa. Estar com ela significava que alguma coisa ia acontecer. Mas pra minha surpresa, o culto tava chegando no fim e nada tinha acontecido. Quando a música tava quase acabando, eu olhei assim meio que de canto de olho lá pra frente. E eu só vi a irmã da revelação assim, ó. Olhando pra mim e pra Bocó. Aí a Bocó já começou a se tremer toda. Mãe, vamos embora. E a irmã vindo na nossa direção, até que ela entra na nossa fileira, para na frente da Bocó. Pensei eu comigo mesmo que ela iria falar no ouvido da Bocó. A irmã começou a bater o pé, virar a mão, bater palma. E aos poucos a igreja toda foi prestando atenção naquilo ali. Aí ela levantou a mão pronto assim, ó, perto da Bocó, e gritou: chama! Aí a Bocó, que nunca tinha lidado com isso, estava totalmente assustada. No momento em que a mulher gritou, ela fez assim, ó. Ai! Ai! Que susto, moça. Aí a mulher começou a falar, eis que te digo, falando que a Bocó tava fofoqueira demais, muito debochada, que ela tava se envolvendo muito com alguns meninos, que ela vivia mentindo pra mãe dela o tempo todo. E a mãe da Bocó do lado dela que é assim, ó. Vamos saber. Continua, moça, vamos saber. Continua falando. E pra finalizar, a mulher ainda falou assim, e eu ainda consigo sentir algo na tua barriga. Na hora, a Bocó reagiu assim, ó. Quê? Não, moça, a única coisa que tem de estranho aqui na minha barriga é cocô. Porque eu não vou no banheiro tem 4 dias. Aí a mãe da Bocó pegou e falou assim, tá repreendido. Virou pra irmã da revelação e falou que a filha dela realmente era debochada, mas que a filha dela jamais mentiria pra ela, que era impossível a Bocó estar grávida porque ela contava tudo pra mãe dela. Falou que a Bocó nem beijar na boca tinha beijado ainda. E ainda falou que a Bocó não parava de comer, que devia ser lombriga que tava ali na barriga dela. A irmã da oração entendeu, fez assim e saiu. A igreja toda assim, ó. Até que, por fim, o culto acabou e deu tudo certo, né? Errado! Gente, 4 dias depois, a Bocó veio pra conversar comigo, né? Falando que tinha algo super sério pra me contar. No que a gente parou pra conversar, ela começou a falar. Me disse que a mãe dela tinha achado o celular dela desbloqueado e descobriu os 5 garotos que a Bocó tava ficando só naquela semana. Descobriu também todas as mentiras que a Bocó contava falando que tava fazendo o trabalho da escola enquanto tava matando aula pra beijar os meninos. E, por fim, a Bocó ainda me disse que, além do castigo que a mãe dela tinha dado de 5 meses sem o celular, ela, dentro de algumas semanas, ia ter que fazer uma operação na barriga, porque ela tava com pedra nos rins. Quando ela terminou de me contar isso, eu falei assim pra ela.
Amiga, olha pra mim. Amiga, a irmã da revelação sempre sabe, né? Aí a Boca olhou no meu olho, eu olhei no olho dela. E a gente fez a única coisa que a gente sabia fazer em todas as situações. Começamos a rir!